Boa tarde e bem-vindos no curso Ensino de Astronomia no Grande ABC. Eu sou o Peter, coordenador do curso. Isso é o pôster da edição deste ano, feito pela Heloísa, que também é responsável pelos Facebook e Instagram do curso. Se trata de um projeto de extensão apoiado pela nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC. O curso é aberto para todo mundo. No site da PROEC está indicado que é para alunos do ensino médio, isso porque tivemos que colocar um público-alvo, mas na verdade é aberto para todos. São estudantes da UFABC que dão o curso, eu sou apenas o coordenador. Tem estudantes bolsistas e voluntários. O curso costumava ser presencial e a previsão é que volta a ser logo, pelo fim de maio ou início de junho, mas por causa da pandemia e da quarentena, por enquanto, as atividades na UFABC estão acontecendo online ainda. Publicamos as videoaulas no canal YouTube, os slides e o calendário em um Google Drive e notícias e lembretes nos sites Facebook e Instagram. Se vocês curtem ou se inscrevem nesse site, vocês serão notificados das notícias. Aqui nossa equipe e aqui com fotos. A equipe é grande este ano porque já teve anos quando tivemos uns gargalos para algumas aulas. São 22 aulas de 2 horas, nos sábados das 2 às 4. Faremos testes de múltipla escolha no final de cada aula para avaliar o aprendizado de vocês, para nós sabermos se estamos alcançando o objetivo e também para dar satisfação à PROEC. Não tenha medo, os testes serão facultativos e anônimos. Normalmente também temos outras atividades, como uma visita ao planetário do Parque do Carmo, a exibição de um filme de ficção científica com uma discussão em seguida e algumas palestras extra. Infelizmente, provavelmente, algumas dessas atividades não serão possíveis este ano. Mas uma atividade voltaremos a fazer com certeza, as noites de observação do céu com o telescópio. É a Fernanda que está responsável por estas noites, eu volto nelas no final desta apresentação. Vamos ao calendário. Daqui a pouco a Fernanda inicia o curso com a primeira aula sobre o céu noturno. Já que a nossa fascinação por astronomia começa por uma olhada para cima, acho que é a melhor forma de começar o curso. Em uma semana teremos a segunda aula sobre História da Astronomia. Não dá para falar sobre astronomia antiga sem mencionar a astrologia, mas isto não é um curso de astrologia, não faremos horoscópios e tais. A segunda aula sobre a história da astronomia aborda esta história até o final do 19º século e a terceira do 20º século até hoje, incluindo a exploração do espaço. Entre as duas, por uma infeliz coincidência, teremos 3 feriados em seguida, 3 sábados sem aula. Depois, uma aula sobre as interações entre Terra, Lua e Sol, onde veremos assuntos como se dão dia e noite, as estações do ano, marés, etc. E depois uma sobre os planetas internos do nosso sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E uma sobre os planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são bem diferentes que os internos. Depois um sábado de pausa para respirar e em seguida uma aula sobre os corpos menores do sistema solar, os asteroides, objetos transnetunianos como Plutão e cometas. Nesta aula também falamos sobre como se acha que o sistema solar se formou. Faz sentido juntar os dois assuntos em uma aula porque a distribuição desses corpos menores e dos planetas dá dicas importantes sobre a formação do sistema solar. Depois temos uma aula sobre o Sol, as suas propriedades atuais como a estrutura e o ciclo de manchas solares, e uma sobre o meio interestelar, isto é, gás e poeira interestelar, o que leva naturalmente ao assunto formação estelar, já que nuvens gigantes de gás e poeira são os berços das estrelas. A continuação lógica é uma aula sobre a evolução estelar.
Em julho, durante as férias escolares, não haverá aula, já que vários de vocês provavelmente estarão viajando e até lá esperamos estar de volta no presencial. Depois das férias, no dia 6 de agosto, voltamos com uma aula sobre exoplanetas, isto é, planetas que giram em torno de outras estrelas que o Sol. É uma área muito ativa da astronomia e metade do Prêmio Nobel de 2019 foi para cientistas suíços pela descoberta de um dos primeiros exoplanetas. Falamos em uma aula sobre o nascimento das estrelas, em uma sobre a evolução, ou seja, a vida delas. Ainda falta a morte. Estrelas morrem em um colapso, o que resulta em objetos muito pequenos e densos chamados objetos compactos. São estes anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Em anos passados, as aulas sobre eles estavam entre os preferidos dos participantes. Atenção! Entre as aulas Objetos Compactos 1 e 2 há o feriado municipal de São Bernardo, que é feriado na UFABC. Depois falamos sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, e em seguida sobre galáxias em geral. Os diferentes tipos, as interações entre elas, os modelos de formação galáctica e também sobre galáxias chamadas ativas, com um buraco negro supermaciço no centro. Em seguida, um sábado sem aula para recuperar as forças. Cosmologia é a área da astronomia que trata do universo como um todo, sua formação e evolução. É aquela história do Big Bang, da expansão do universo, de matéria e energia escura, etc. A segunda metade do Prêmio Nobel de 2019 foi para o Jim Peebles por contribuições importantes nesta área e já houve outros prêmios Nobel também para trabalhos na cosmologia. Também fascina a muita gente. Terminamos o curso com uma aula sobre astrobiologia, quer dizer, sobre a possibilidade de haver vida fora da Terra, quais as condições para ter vida e os lugares com maior probabilidade de achar vida extraterrestre. No final daquela aula, pedimos vocês a avaliar o curso para que a gente possa aprimorá-lo em edições futuras. A Fernanda fará noites de observação com telescópio. Serão as primeiras noites de observação no modo presencial desde 2019, já que acontecerão num lugar aberto na rampa do campus Santo André da UFABC, deve ser viável, talvez respeitando alguns protocolos de segurança como vestir máscaras e manter distância. A primeira é prevista para o dia 7 de maio. Infelizmente, noites de observação só são possíveis com céu claro, tal que só podemos planejá-las a curto prazo, levando em conta as previsões do tempo, e podem ser canceladas se o tempo fechar. Manteremos vocês informados pelo site Facebook. Mas agora é a vez da Fernanda para dar a primeira aula sobre o céu noturno. Desejo uma boa aula.